1935 para trás, cristianismo, catolicismo. O catolicismo é o maior e mais antigo ramo do cristianismo. Há mais de 1 bilhão de católicos no mundo inteiro. A Igreja Católica Apostólica Romana é dirigida pelo Papa, cuja base é o Vaticano, um país que fica dentro da cidade de Roma, na Itália. Além do Papa, cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, padres e diáconos formam o clero da Igreja Católica. A história da Igreja Católica começa com o início do cristianismo, cerca de 2000 anos atrás. Suas origens remontam ao início do cristianismo, século I, com o nascimento de Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus encarnado entre os seres humanos para salvar esta humanidade da condenação eterna. Depois da morte de Jesus, o cristianismo se disseminou pelo Oriente Médio e pela Europa. Como todos os cristãos, os católicos baseiam suas crenças na Bíblia, um livro sagrado dos judeus que começa com a história da criação do mundo por Deus. A Bíblia cristã tem uma segunda parte chamada Novo Testamento, escrita por cristãos. Os católicos acreditam que Jesus é o Filho de Deus e também atribuem grande importância à Virgem Maria, mãe de Jesus. Aos domingos, os católicos geralmente assistem a uma cerimônia religiosa chamada missa. A missa é seu culto principal, crê na transubstanciação, transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, com ordem litúrgica reafirmada por meio de 7 sacramentos, que simbolizam a comunhão do fiel com a divindade. A parte ocidental do Império Romano se desintegrou no século V, mas o cristianismo permaneceu forte ali. Os bispos de Roma adquiriram um poder cada vez maior e se tornaram conhecidos como papas. Contudo, os bispos da parte oriental do Império, chamado Império Bizantino, discordavam desses papas. As metades oriental e ocidental da Igreja Cristã acabaram por se separar em 1054. Comandada por Roma, a Igreja Católica foi a mais poderosa organização da Europa Ocidental durante séculos. No século XVI, no entanto, diversas pessoas começaram a se afastar dela para formar novas igrejas cristãs. Esse movimento, chamado Reforma, gerou o protestantismo. No Concílio de Trento, estabeleceu-se o princípio da infalibilidade papal e a declaração do Index, conjunto de livros proibidos pela Igreja. O Concílio de Trento foi o 19º concílio ecumênico da Igreja Católica. Muitos se tornaram ateus e materialistas por não admitir esses deuses criados, cada qual por um povo. Está no 298 do histórico Universo em Desencanto. Por isso, uma infinidade de filosofias diferentes umas das outras, uma infinidade de religiões diferentes umas das outras. E por na matéria existirem os vaidosos, tramou-se no mundo uma infinidade de guerras religiosas, e que até hoje ainda existe. Mas no passado eram muito piores. Eram mais atrasados e o fanatismo era muito pior. Hoje, que são civilizados, que são adiantadíssimos, ainda existem guerras religiosas que farão em outras épocas mais atrasadas. 298 do histórico. Universo em Desencanto.